Louvado seja Deus por mais esta oportunidade. Agradecemos a Deus por sua vida, agradecemos a Deus por esta oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor com você nesse momento, podendo assim trazer aquilo que Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 2, versículo 14, quando Paulo nos convida ou nos exorta a pensar sobre as murmurações e as contendas que nós levantamos contra Deus. Na verdade, para que nós tenhamos um diligente esforço para promover a nossa unidade como corpo de Cristo, para promover a nossa unidade dentro da nossa própria família, se faz necessário a gente pensar sobre esse tema. Como cuidar dessas murmurações e contendas que nós levantamos contra Deus ou contra as decisões de Deus, as ações de Deus, do que Ele faz em nossas vidas, que Ele proporciona como talvez disciplina, provação, tribulação, e essas questões muitas das vezes nos deixam em estado ou em condição de murmuradores e daquelas pessoas que estão questionando Deus por tal decisão, por tal propósito em nossas vidas. Paulo em Filipenses 2,14 ele diz: Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros. Paulo nos desafia a pensar, e não somente pensar, mas aplicar essa verdade em nossas vidas, para que nós tenhamos a consciência de que nós somos luzeiros para o mundo. Nós viemos para ser luz, para brilhar no meio das trevas e apontar para a pessoa de Jesus Cristo. A pergunta é, por que cristãos não devem fazer as coisas murmurando e contendendo para com Deus? Estamos descontentes com a maioria das coisas que acontecem em nossas vidas. Boa parte de nós está descontente com o que tem, com o trabalho que tem, com uma casa que tem, com uma família que tem, com uma igreja que tem, e há uma série de coisas das quais ou com as quais nós estamos descontentes, nós não louvamos a Deus e nós não agradecemos a Deus. Na verdade, ficamos questionando, perguntando por quê. Por que temos que passar por aquilo? Por que só temos aquele objeto? Por que só temos aquele carro? Por que só temos aquela casa? E por que não temos mais? Por que Deus permitiu que passássemos por tal situação, por tal tribulação, por tal provação? A esperança de Paulo aqui era motivar os cristãos ali a viver de maneira que eles pudessem ser testemunhas vivas de um relacionamento com Deus, de plena satisfação, de pleno contentamento, mostrando para o mundo que valia a pena servir a Deus, viver para Deus, nos alegrar em Deus, independente de circunstância. Nós deveríamos demonstrar contentamento, deveríamos mostrar satisfação para com Deus, e apesar das dores, apesar das lutas e apesar das provações. E esse é o grande desafio de Paulo, mover cristãos ou levar cristãos a essa compreensão de que nós somos testemunhas do Deus vivo e que nós temos que mostrar para o mundo que, apesar das circunstâncias, apesar das tribulações, apesar das provações, das dores, das perdas, das lutas que temos, daquilo que temos, se pagamos aluguel ou se temos casa própria, se andamos de ônibus ou de bicicleta ou se temos o carro próprio, há um contentamento no nosso coração, há uma expressão de alegria, de gratidão, não existe murmuração, não existe contendas da nossa parte para com o Senhor. Então nós temos que pensar, olha, cuidado com as nossas murmurações e contendas. Nós devemos obedecer a Deus em tudo, sem murmuração e sem contendas.
entendendo essa ordenança: fazei tudo sem murmuração ou murmurações e nem contendas, sem insatisfação com qualquer circunstância que nós estejamos enfrentando. Veja que grande desafio você tem. Você tem que viver a vida de maneira tal que não haja insatisfação no seu coração, na sua mente, independente das circunstâncias. Quando nós estamos descontentes, nós articulamos, nós discutimos na mente e também discutimos de forma verbal com Deus e também com outros. A insatisfação, ela produz isso. A falta de contentamento, ela produz a murmuração, ela produz essa contenda. De uma forma nós fazemos isso na mente, fica aqui uma turbulência, né? Fica ali aquela coisa importunando a nossa mente, colocando fogo ali para que a gente questione, para que a gente expresse a insatisfação, para que a gente demonstre a falta de alegria, de contentamento que nós temos. E às vezes isso é tão forte na nossa mente que isso se torna verbal. E às vezes para com Deus a gente pergunta por quê? Por que Deus? Por que Deus? Por que comigo? Por que eu não ganho? Por que não dá certo? Por que o Senhor não faz? Por que eu tenho que passar por isso? E às vezes nós fazemos isso com outras pessoas, com o próximo que está diante de nós. Vejam bem, Israel, nós temos que aprender. Israel por vezes demonstrou esse descontentamento, essa insatisfação, essa murmuração para com Deus e entrou em contendas com Deus por várias vezes. Israel, quando foi liberto da escravidão do Egito, logo que chegaram diante do Mar Vermelho ali, perguntaram, né? Moisés questiona Deus, questionaram Moisés, será que Deus nos trouxe aqui para morrer? Não teria lugar para nos sepultar no Egito? Olha o grande mar que está diante de nós e olha o grande exército que vem atrás de nós. Eles acabaram de passar o Mar Vermelho, atravessar o Mar Vermelho a pés enxutos, e eles estão questionando a Deus: nós vamos morrer de fome, nós vamos morrer de sede, não tem água, não tem comida, falta água, falta comida. E você pode ver isso em Êxodo capítulo 15 e Êxodo capítulo 16. Assim que acabaram de atravessar o Mar Vermelho, Deus havia realizado um grande milagre, uma grande provisão de livramento, de libertação para eles. Mas o momento em que eles foram testados por um momento sem água, eles já estavam murmurando, reclamando de Deus. E Deus providencia a água da rocha para eles. Depois eles estão reclamando, murmurando por causa de comida. Eles se cansaram, de ficar ali e não ter o que comer. E Deus providencia maná para eles todas as manhãs. Números capítulo 11, eles estão murmurando, insatisfeitos, contendendo com Deus, porque só comiam maná todos os dias maná, 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 e eles queriam comer carne. Até que Deus, diante desse espírito queixoso de Israel, ele diz o seguinte: olha, vocês vão comer carne, mas eu vou matá-los, eu vou destruí-los. O espírito queixoso é um pecado muito perigoso que nós carregamos, porque ele traz a disciplina de Deus. A falta de contentamento, a falta de gratidão, a falta de alegria da provisão de Deus, do cuidado de Deus, nos leva, nos conduz em um perigo muito grande. Nós estaremos debaixo da disciplina de Deus. A murmuração e a contenda, ela é muito perigosa em nossas vidas. Ela nos destrói, ela destrói aqueles que estão ao nosso redor. Deus, como um Pai amoroso, Ele tem usado a disciplina, Ele tem usado tribulações e provações para nos corrigir dessas murmurações, para nos corrigir dessas contendas. E vez por outra nós estamos enfrentando. Por que Ele traz a disciplina? Para afastar de nós a murmuração, para afastar de nós a falta de confiança em Deus. A murmuração, a contenda, a falta de contentamento, a falta de alegria é uma das maiores expressões de desconfiança da pessoa de Deus. Murmurar e contender com Deus é como se você estivesse dizendo para Deus assim: ó, o Senhor não sabe o que é melhor para mim, o Senhor não sabe cuidar de mim e o Senhor não se importa comigo. Olha o que o Senhor trouxe para a minha vida, olha o que o Senhor me deu, olha o que o Senhor deixa que eu passe. Então, murmuração e contendas
são expressões da falta de confiança em Deus. É como se nós disséssemos para ele: o Senhor não sabe cuidar dos filhos que tem. Nós faríamos melhor para nós se nós estivéssemos no lugar do Senhor. E isso, então, na visão de Paulo, é uma afronta para com Deus. É você, de fato, afrontar o Deus soberano, o Deus criador, o Deus providente. Nós devemos deixar a murmuração, porque ela é proibida por Deus. Nós não devemos murmurar. Paulo nos ensina em Filipenses mesmo 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Não fiqueis ansiosos com coisa alguma, coloqueis tudo diante de Deus através de súplicas, através de petições e também com ações de graças ao nosso Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa alma. Então vejam bem, avalie a sua vida, não é? Questione a sua vida, se há contentamento em tudo que Deus faz, nos momentos mais dolorosos, nos momentos mais difíceis, se nós nos contentamos com a soberania de Deus, se nós nos contentamos com o propósito de Deus, se nós nos contentamos com a maneira que Deus lida conosco, como Ele disciplina, como Ele corrige, como Ele educa, como Ele providencia, como Ele tira, nós temos que nos lembrar, nós somos testemunhas, nós somos luzeiros no mundo para testemunhar que nós nos contentamos com Deus, nós nos alegramos em Deus, nós temos plena satisfação em Deus, independente ou apesar de toda e qualquer circunstância. Nós mostramos para o mundo que vale a pena servir a Deus, vale a pena honrar a Deus, e nós temos que eliminar a murmuração, as contendas, a ingratidão, a falta de contentamento no nosso coração. E assim, cada membro da igreja promoverá a paz, promoverá o contentamento, a alegria, seja lá no seio da família, seja no seio da igreja. Nós temos que testificar o nosso contentamento, a nossa alegria, o nosso gozo, o nosso prazer em Deus. E o que Ele faz, o tempo que Ele faz, como Ele faz, a maneira como Ele faz, seja doloroso, seja prazerosa, nós sempre teremos contentamento com o que Ele faz, com o tempo que Ele faz, porque sabemos que tudo é para a glória dEle e que há de cooperar para o nosso bem. Então, não faça nada com murmuração e contenda. Faça como um luzeiro no mundo. Testifique do seu prazer, do seu contentamento, da sua alegria em Deus, em toda e qualquer circunstância. Deus o abençoe, Deus os guarde, não é? Deus derrame a sua graça sobre cada um de nós. Até mais e um abraço a todos.